Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa manhã. Amém. Eu sonho ser pastor de uma igreja batista que um dia eles vão responder conforme a gente estiver pregando e ensinando aqui na frente. Hoje a gente está começando uma série nova chamada Thank God It's Segunda. A segunda-feira para alguns é sempre um motivo de muita luta, de muita dificuldade. A gente tem que acordar depois de um final de semana. Vocês, que a segunda-feira é meu dia de descanso. Eu amo a segunda-feira. Mas para vocês, a maioria de vocês, a segunda é o dia duro, que a pessoa volta a levantar cedo todos os dias e tem que encarar aquela luta e aquele trabalho árduo de muitas vezes ter que pegar chefe difícil, bater metas impossíveis, ser pressionado, ou mesmo aquele que está desempregado não consegue lutar ou conceber o conceito da segunda-feira, porque acordar na segunda-feira e não ter nada para fazer também é algo que dói e consome muito o coração de cada um de vocês. Por isso, eu queria pensar um pouco no que é vocação, no que é trabalho à luz das Escrituras e trazer isso para as nossas vidas, que possamos compreender isso de forma bem clara, bem intensa. Por isso eu tenho e quero começar com duas afirmações, uma declaração e uma oração. Então quero começar com uma declaração e uma oração. A declaração é: o que você faz para viver é fruto da sua obediência a Deus, a Jesus Cristo. Que o que você faz para viver é fruto da sua obediência a Jesus Cristo. Isso a gente vai desenvolver mais durante a mensagem. E a segunda afirmação é uma oração. Pai, concede-nos toda a graça para ser consciente da sua presença no nosso trabalho e obedecer os seus mandamentos em todos os nossos relacionamentos profissionais. Que essa seja a nossa oração. Concede-nos toda a graça para sermos conscientes da sua presença no nosso trabalho. Nós não estamos sozinhos no trabalho. Nós estamos com o nosso Deus lá. E obedecer seus mandamentos em todos os nossos relacionamentos profissionais. Amém? Eu sonho ser pastor de uma igreja batista, que um dia a igreja corresponda à mensagem que está sendo escutada, não só falada por mim ou por qualquer outro. Fui na igreja do pastor Fábio, do Fabinho, primeira igreja batista de Campinas, e o pessoal falou assim, você vai encontrar uma igreja tradicional, uma igreja... Cheguei lá, começou com um solo de guitarra distorcido, e eu falava e o pessoal respondia amém, muito mais forte do que vocês. Voltei para cá frustradíssimo. Por isso, a nossa oração deve ser: Pai, conceda-nos toda a graça para sermos conscientes da sua presença no nosso trabalho e obedecer seus mandamentos em todos os nossos relacionamentos profissionais. Amém. Puxa vida, eu acho incrível como vocês são assim, ligados comigo, né? Quero ler o texto de Êxodo 31, de 1 a 6 e pensar em cima desse texto. Está sendo construído a tenda do encontro, aonde seria ali o lugar aonde o próprio Deus conversaria com aquela nação. Moisés, sempre que entrava na tenda do encontro, ali Deus o direcionava. Ele trazia os questionamentos do povo para Deus e sempre, Êxodo 32 e 33, trabalha o conceito de que sempre que ele entrava lá, o povo ficava na porta da sua tenda, olhando para a tenda do encontro, com Moisés lá dentro, a glória de Deus sendo manifestada por ali, e o povo em adoração ficava. Por isso, a tenda do encontro era um lugar ou um local muito importante e específico para aquele povo. E disse então o Senhor a Moisés:
Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Quero pensar um pouco sobre vocação e trabalho e começar em cima desse texto. 3 afirmações. A primeira afirmação é que o seu trabalho, a sua vocação, ele é projeto de Deus. O texto começa dizendo que o próprio Deus disse a Moisés: eu escolhi o fulano de tal, Bezalel, para desenhar e executar trabalhos. Quem está grávida aqui, por favor, levante a sua mão. Ótimo nome para você pôr no seu menino, se for menino. Bezalel. Quem não está grávido, está querendo ficar grávida agora, a gente abençoa desde que você prometa colocar esse nome no seu filho. Bezalel é o nome do sujeito. Era um sujeito habilidoso para trabalhar com madeira, com ferro, com pedras preciosas e com metais preciosos. Ele sabia trabalhar muito bem. E Deus disse: eu escolhi este sujeito para desenhar e executar trabalhos para mim. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus trabalhador. Quando você começa a ler a Bíblia em Gênesis, logo no início, você vê que Deus já está ocupado e incomodado com a terra, que era sem forma e vazia, e ele começa então o seu projeto e ao mesmo tempo o seu trabalho, as suas ações, para que a terra deixasse de ser sem forma e vazia. Ele estabelece nos 3 primeiros dias aquilo que daria forma à terra, e nos 3 últimos dias ele coloca o conteúdo da terra. Ele faz separação entre a água e a terra nos primeiros dias, o que seria terra seca e o que seria água, e nos outros 3 dias, por exemplo, ele coloca os animais, as aves, os peixes, os animais, designando-o para cada lugar. Ou seja, na ocupação, no trabalho de Deus, ele é extremamente organizado, prático, ele resolve todo o caos da terra de forma inteligente. Por quê? Porque Deus é produtivo e ele é ocupado em seu trabalho. E se somos a criação de Deus, a sua imagem e semelhança, significa que temos, sem dúvida nenhuma, entender que somos também, ou devemos ser trabalhadores como Deus. Quando você pega o livro de Provérbios ele taca o pau em quem é preguiçoso. Mas fala muito e muitas vezes de que o preguiçoso vai acabar se dando mal, não vai ter nada, não vai ter o que comer quando vier o frio, que a gente tem que olhar para a formiga que trabalha no verão para ter com que comer no frio, por isso vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele diz: presta atenção nela, você que é preguiçoso. Porque a criação de Deus e aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus traz em si as mesmas características de Deus, e uma delas é que Deus ele é trabalhador. Ele sabe desempenhar muito bem o seu papel. Eu creio que Deus nos projeta e nos cria do jeito que somos. Diz o Salmo 139 que ele ainda uma substância informe no ventre das nossas mães, da nossa mãe, ele nos enxerga e nos vê. Ele vê o nosso tecido sendo entretecido, formado, entrelaçado, musculatura, osso. Nenhum dia eu vivi e ele já escreveu todos. Ou seja, o que eu acredito é que Deus ele é tão soberano que ele define e nos dá características que são exclusivas nossas. É gostoso de pensar que não existe uma digital parecida na face da terra. Que não existe uma íris parecida com a minha na face da terra. Eu sou exclusivo. Essa beleza é só minha.
ninguém mais é belo como eu. Mesmo porque o Salmo 139 diz que eu fui de modo assombrosamente maravilhoso criado por Deus. Eu sou um assombro. Justifica muito a pessoa que está do seu lado, né? Você fala assim, está certo, isso é um assombro mesmo. Que Deus não me permita que eu me encontre com Ele à noite, que eu saia gritando. Agora, se eu tenho a capacidade de ser criado dessa forma por Deus, significa que em mim Ele colocou uma certa predisposição, uma certa tendência a determinar ou a fazer funções e tarefas específicas. Por exemplo, eu acredito que vocação, ela significa a tendência ou a inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho. Ou seja, a vocação, ela é uma tendência natural. Por isso, se é uma tendência natural que existe em mim, a minha vocação foi dada por Deus. Ele disse, André, você tem uma tendência natural que eu estou lhe dando para você se tornar isso. Não quer dizer que eu não possa trabalhar numa outra área, mas eu tenho uma vocação para isso. Porque se nós fizéssemos e olhássemos para o que Deus está prometendo a Bezalel, é que Ele está dizendo, escuta, esse cara tem habilidades específicas neles que são dele. Ele sabe talhar a madeira, ele sabe forjar o ferro, ele sabe lapidar uma pedra. Ele tem uma habilidade, uma tendência natural, uma vocação que é dele. Agora, ele vai trabalhar para mim. Eu quero que ele exerça determinada função em determinado local, num propósito que eu tenho para ele. Por isso, quando a gente pensa na distinção entre vocação e trabalho, nós poderíamos definir vocação como a tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função para um trabalho. Você pode fazer o que for e onde for, mas o importante é que seja feito para o benefício da comunidade, que traz satisfação e a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque trabalho nós podemos definir como o gasto de energia manual, mental ou ambas, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória a Deus. De um lado está a tendência, a inclinação, a habilidade. Do outro lado está aquilo que de fato eu faço e eu executo, as tarefas que tenho cumprido. Nem sempre quer dizer que aquele que tem uma vocação está realizando essa vocação de acordo com as exigências do seu trabalho. Por exemplo, eu tenho uma convicção da minha vocação. Eu sou pastor. Deus me separou e deu a habilidade para essas coisas. Agora, também gosto de trabalhos manuais. Eu posso muito bem fazer um armário. E se for fazer um armário, isso não significa que eu estou exercendo a minha vocação, mas eu tenho um trabalho ali. Entenderam a diferença? Agora, aos olhos do cristão, o resultado de tudo isso é que é importante. Porque o que nós fazemos, ele tem que ser feito para o benefício da comunidade. Que ele traga uma satisfação para mim. E ao mesmo tempo gere a glória de Deus. Significa que nem todo trabalho é trabalho qualificado para o reino. Se pegar uma prostituta, fala assim, mas é o trabalho mais antigo da face da terra. Joia. Mas ele não é feito em benefício da comunidade. E ele não traz a glória de Deus num trabalho como esse. Por isso, a nossa cabeça tem que mudar. Porque trabalho e vocação é coisa séria. Define mais de 1/3 do tempo que nós ocupamos por dia.
Pois o nosso trabalho não é só para a nossa realização, mas é um trabalho que tem que ter sentido e significado dentro da comunidade. Da mesma forma como promove a glória de Deus. Por isso que a gente pode entender, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 7, 20 a 22, que diz: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. O texto de 1 Coríntios 7 ele é interessante, e por 3 vezes ele vem falar que cada um tem que permanecer na condição em que foi chamado. Ele começa dizendo em relação ao casamento: você se converteu e o seu cônjuge não se converteu, se ele não se importa com a sua conversão e permite com que você continue convivendo com ele, joia, permaneça na condição em que você foi chamado. Você não precisa mudar a sua condição de casado para separado pelo fato de que você se converteu e está vivendo com alguém que não se converter. Ele diz, pelo contrário. Pelo seu santo procedimento, é que essa pessoa vai acabar sendo santificada também. Então, você permaneça na condição que você foi chamado. Depois ele traz o conceito da circuncisão. Escuta, você não é circuncidado e não é por isso que você precisa agora se circuncidar. Não tem a ver uma relação com a outra. Permaneça na condição que você foi chamado. E aí ele vem num conceito dizendo, você se converteu, e agora você se vê como um convertido escravo, aonde o seu trabalho, não quer dizer que você tenha vocação para escravo, mas o seu trabalho é ser escravo, não tem problema. Permaneça na condição que você foi encontrado. Que Jesus te encontrou. O chamado nesse conceito é o chamado daquele que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Ele diz, você agora tem um chamado, você deixou de ser um cara que não queria saber de Deus, uma pessoa que não tinha compromisso nenhum com Deus, que continuava perdido nos seus próprios pecados, agora você sai disso e você vem para uma nova condição. Você foi chamado para essa nova condição. Agora, nessa nova condição, o que importa não é o que você está fazendo, mas sim o porquê você faz. Porque no fundo, o testemunho é muito mais importante do que a minha própria realização. O que ele está dizendo é que se você está num casamento e foi encontrado por Jesus, chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e ali você se tornou cristão e o seu marido não, o seu objetivo agora não é trocar o marido porque ele não é cristão, mas é viver de tal forma que ele seja ganho por Cristo, para Cristo. Que se você chegou e haviam práticas religiosas que você não praticava, isso agora não é o que importa. O que importa é que a sua relação com Cristo se torne cada vez mais profunda. E que se você era escravo, se tiver condições de ser livre, beleza. Mas se não, continue trabalhando, considerando o seu Senhor como você considera a Cristo. Porque o importante não é tanto nem a sua vocação, nem o seu trabalho, mas é a consciência do que porque tudo isso existe e o que você está fazendo. Deus não está tão preocupado com onde você faz, mas sim o como e o porquê você faz. Portanto, o projeto é de Deus. Ele nos trouxe. Ele nos salvou. Ele nos deu essa nova condição. Ele nos colocou com características especiais e ao mesmo tempo nos colocou em lugares que nós estamos. E isso tem que ser
modificado na nossa cabeça. A segunda característica é que quem nos capacita para o trabalho é o Espírito Santo. O texto diz: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos. Significa que quando nós entendemos que o nosso trabalho, ele não é algo simplesmente para que eu me satisfaça profissionalmente e financeiramente, algo que me dê o prazer de poder viajar todo ano para Disney, ou trocar de carro todo ano por um carro melhor do que eu tinha, ou para que eu possa ganhar o status de poder apresentar o meu cartão de visita e ali o meu cargo, no qual me enche de orgulho, dizendo: olha o degrau que eu já galguei. Me tornei o CEO de determinada empresa, me tornei o presidente da multinacional tal, me tornei... É mais do que isso. Por quê? Porque quando nós pensamos na criação, em nenhum momento Deus criou o que criou para olhar para si e dizer: agora eu sou o CEO deste planeta. Eu que o criei, eu que o estruturei, então agora preciso criar funcionários. Mas eu quero funcionários bons, por isso eu vou criar a minha imagem e semelhança. E vocês agora vão administrar a terra, aquilo que foi criado por mim. O projeto de Deus sempre foi dar estrutura aonde havia caos. Era a terra sem forma e vazia. E por isso Deus começou a se movimentar. E quando a gente pensa nisso, significa que eu vou trabalhar aonde vou trabalhar, e ali dentro eu tenho que ter qualificações especiais. Não só para desempenhar a melhor forma, mas para produzir o que é bom para a comunidade, mas principalmente para glorificar a Deus. Então eu preciso ser qualificado espiritualmente. Por isso que o texto diz que o Espírito Santo de Deus lhe deu destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos. Me incomoda muito quando alguém chega para mim e diz: André, a minha profissão ou o meu trabalho está um caos. Você não conhece o meu chefe, ele é do mal e eu não consigo lidar com ele. Eu digo: tem alguma coisa errada. Porque se Deus te colocou aonde você está, Ele também te capacita para fazer o melhor serviço lá dentro. Então o problema não está com o seu chefe, o problema está com a sua espiritualidade. Eu acredito que você... Por que você está balançando a cabeça, Wagner? Quem é o seu chefe? É um cara bacana, né? Eu falando isso, ele está balançando a cabeça. Está demitido amanhã, Wagner. O conceito é... Deus me capacita para enfrentar isso. Deus me capacita para exercer o melhor lá dentro. O meu desafio é me tornar cada vez melhor, sendo instrumento do Espírito Santo. Um exemplo típico é quando a gente olha para dentro da nossa família. Aí vem gente para mim e começa a conversar. Porque lá em casa a gente está brigando. Aí conversa comigo, senta na minha frente, mas brigam. E eu sempre resumo dizendo o seguinte: escuta, Gálatas 5:19. A obra da carne é essa daí toda. Discussão, iras, discórdias, ciúmes, invejas, parafraseando, bate-boca, intolerância, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Significa que se o Espírito está agindo, você tem capacidade de demonstrar amor. Você tem capacidade de demonstrar ou de promover a paz.
Você tem capacidade de ser manso, de ter domínio próprio. Deus lhe dá a habilidade para promover o ambiente certo onde você está. Pois bem, se no teu trabalho está faltando esse tipo de coisa, na minha opinião, é porque você está sendo mais carnal do que espiritual, porque Deus lhe capacita. Pega José. Ele não foi capaz de exercer de forma incrível a sua função? Pega Daniel. Ele não foi capaz, mas aquilo não vinha dele. Aquilo era resultado de muita comunhão com Deus. E o resultado de muita comunhão com Deus é que você não vai ter um cara que é seu concorrente dentro da empresa. E nem você vai se tornar concorrente dele. Porque não é esse o objetivo, você querer ser melhor do que o outro. Mas você vai ser o melhor funcionário. E o resultado é que talvez o lugar seja seu. Talvez. Mas a gente não visa lugares maiores. Terceira característica é a conexão do Evangelho. Significa que se Deus tem um projeto, o Espírito capacita, o que eu e você temos que ter em mente é que a conexão é do Evangelho. Presta atenção no que o texto diz. Ele diz assim: também capacitei todos os artesãos para lhe executarem tudo o que lhe ordenei. Significa que eu não vou para uma empresa simplesmente para fazer o que eu quero, e nem o que o meu chefe está pedindo. Mas eu vou para uma empresa para fazer tudo o que Deus me ordenou. Significa que o trabalho que eu estou é fruto da minha obediência a Deus. Antes de qualquer coisa. Já parou para pensar nisso? Que o seu trabalho é fruto da sua obediência a Deus? Que você faz lá dentro o que você tem que fazer em obediência a Deus? Por isso, a Bíblia nos exorta muito nesse sentido. Muito. E é interessante de pensar, porque, em geral, nós achamos que o que Deus tem para nós não se qualifica para aquela empresa que eu estou trabalhando. E muitos já vieram para mim dizendo: André, vou largar o meu emprego porque ali eu não consigo ser cristão lá dentro. Assim, cara, na boa, ser cristão é necessário ser em qualquer lugar. Se há um lugar onde é difícil ser cristão, então é lá que nós temos que estar. Tem alguma coisa errada com a sua fala. Porque o nosso projeto, como cristão, não é arrumar um emprego que nos dê descanso e muito dinheiro. Mas nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Significa que aonde não há forma e nem conteúdo, nós temos que entrar para dar forma e conteúdo. Se o próprio Deus não fugiu da raia, nós somos capacitados pelo Espírito para não fugirmos da raia. Vou ilustrar com o texto de Tito 1,5. Quando Paulo pega o jovem Tito e coloca-o na ilha de Creta e diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Paulo chega para Tito e diz: tem um propósito, eu tenho um projeto e tem um significado da sua ida para Creta. Não pense você que você vai para uma ilha paradisíaca. Você vai lá tem grandes problemas e eu quero que você resolva esses problemas e reestruture o que precisa ser reestruturado naquela cidade. Paulo começa ele apresentando, antes de qualquer coisa, um propósito. Ele diz no verso 1 e 2 de Tito: olha, o que eu quero que vocês façam é, antes de qualquer coisa, conduzir os cretenses à fé e à verdade, e assim à vida eterna.
Esses caras precisam conhecer a Jesus Cristo. Eles precisam ter a vida eterna. Sair da esfera simplesmente natural que nós vivemos, de nascer e morrer, e entender que vai além de tudo isso. Que é uma esfera que está acima daquilo que nós enxergamos. Por isso, eles precisam adquirir essa vida eterna. Mas para isso, vocês precisam conduzi-los à fé e à verdade. Eles precisam entender da fé e da verdade. Então, Tito, eu estou te colocando neste lugar, para que você conduza o pessoal deste lugar à vida eterna. Pois bem, esse é o meu propósito, mas tem um problema. E o problema ele relata nos versos 10 a 16 de Tito, ele diz: existe ali a presença de alguns desobedientes e destruidores de lares, que eram movidos por dinheiro e falsa doutrina, e diziam conhecer a Deus, mas os seus atos provavam o contrário. Ele diz: escuta, Tito, eu estou te colocando num lugar onde a liderança daquela igreja, daquele povo cristão, é uma liderança extremamente picareta. Eles vão contra todo o propósito que há no reino. Se a proposta é apresentar a vida eterna através da fé e da verdade, o que eu quero que você saiba é que estes caras não estão fazendo nada disso. Por isso agora, você vai ser encarregado de um novo trabalho. Eu te coloco naquela ilha porque tem pessoas ali que são desobedientes à palavra. Não estão nem um pouco preocupados com o que a palavra diz e viver a palavra no seu dia a dia. Estes caras, essas lideranças são destruidores de lares. Com seus princípios e valores e com as suas ações, têm entrado nos lares daquele povo que é cristão e têm destruído aqueles lares. Eles são movidos pelo dinheiro. É uma liderança que quer ganhar em cima desse povo, que quer ter riqueza em cima desse povo, que quer só ostentar as suas conquistas, bem como eles estão solidificados em cima de falsas doutrinas. O que eles pregam não é verdade. Agora, o que é pior de tudo isso é que eles dizem conhecer a Deus, mas os atos deles dizem totalmente o contrário. Cara, como isso é atual? Se nós olharmos para a liderança da igreja no Brasil, como isso é atual? E como nós podemos aplicar isso para o ambiente de trabalho? Eu li uma pesquisa recentemente dizendo que é no trabalho que os maiores números de casos surgem, que são pessoas, companheiras ou colegas de profissão, movidos a dinheiro. É um lugar e um ambiente propício a isso. Então Paulo diz: Tito, eu estou te mandando para o inferno. É duro o que você vai encarar. Ainda digo mais, você é jovem e vai pegar uns velhos da pá virada lá. Que como ele exortou a Timóteo, que também era um jovem e companheiro de Tito, que fosse exemplo na igreja de Éfeso, da mesma forma, Tito estava sendo chamado para trabalhar como exemplo nas igrejas de Creta. Ele tinha um propósito, ele tinha um problema, mas ele também tem um projeto. Ele diz: eu quero fazer com que Tito promova a ordem nas igrejas de Creta e estabeleça lideranças. Ele diz assim: Tito, sabe o que eu quero que você entenda? Você está indo para um lugar que está um caos. E você vai precisar fazer duas coisas naquele caos: por ordem e estabelecer liderança. Quando Deus criou a terra, Ele fez duas coisas. Ele pôs ordem no caos. Ele colocou liderança na terra.
De uma outra forma, o que Deus está propondo a Tito é exatamente isso. Tito, você vai encarar o caos. E o que eu quero que você faça, ponha a ordem e estabeleça a liderança. Ponha a ordem e estabeleça a liderança. Esse vai ser o seu trabalho. Se você vai e foi vocacionado dessa maneira, eu não sei. Mas eu estou te colocando lá para você pôr ordem e estabelecer liderança. Sabe de uma coisa, gente? Como cristão, o cristão não foge da raia. Ele não deixa o seu emprego por causa da bagunça moral que está lá. Ele olha para aquilo e diz: esse vai ser o meu trabalho. Eu vou entrar ali para estabelecer a ordem, a moral, apresentar a fé, a verdade e a vida eterna. E dessa maneira, eu vou colocar a ordem no caos. O cristão não foge da raia. Porque ele tem isso na mente. A gente vive num período de crise, a situação fica ainda pior. Mas o nosso desafio será sempre o de pôr ordem aonde precisa ser colocado ordem. Por causa disso, existem 4 implicações. A primeira implicação é que Deus está muito mais preocupado no como do que no que você faz. Vocação, trabalho, eu sou vocacionado a ser pastor, mas hoje eu estou trabalhando como marceneiro. Ótimo, se é isso que apareceu para você, é esse o projeto de Deus para a sua vida. Então você vai trabalhar fazendo o que apareceu para você. E o que você tem em mãos, você vai fazer tudo para organizar o caos e ainda promover liderança no meio de tudo isso. Segunda implicação, isso não quer dizer que você não possa mudar de emprego. Eu trabalhava no Morumbi e uma igreja do interior de São Paulo começou a me convidar. E o meu coração começou a sofrer por uma razão simples. Eu estava no Morumbi, era pastor de jovens lá, tinha um futuro garantido, porque eu era filho adotivo do dono da igreja, então meio que protegido. E tinha um momento bacana lá, onde eu estava crescendo e uma série de coisas, mas Deus me apresentou Vinhedo. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz, que eu tive que responder para saber se eu largaria o Morumbi e viria para cá, foi que o Ziel Machado me fez pensar e refletir em cima do seguinte: em qual lugar para o reino eu serei mais útil? Lá ou aqui? Em qual lugar? Isso eu tive que tratar. E mudei de emprego por causa dessa resposta. Eu entendia que lá tinha muita gente para tocar o trabalho. E aqui não tinha um pastor que queria assumir esse povo. Assumi, estou de cabelo branco, velho pra caramba, uma série de outras coisas. Paguei o preço. Recentemente eu fui convidado para assumir uma outra igreja. E o pastor que me convidou disse: olha, minha igreja tem 3.000 membros. E ela é dividida dessa forma, desse jeito, babá. Eu respondi para ele a seguinte coisa: falei assim, agradeço o seu convite, me sinto honrado, mas ainda não entendo que o meu tempo aqui em Vinhedo acabou. Sei que talvez ir para aí eu teria benefícios que eu não tenho aqui, numa igreja grande como é a sua, mas eu não estou correndo atrás de benefícios, eu estou correndo atrás de onde Deus me colocou.
E é nesse lugar que eu quero ficar. Ainda respondi, se Deus quiser, eu gostaria de morrer nesse lugar. Essa foi minha resposta. Agora, o que eu penso a respeito de tudo isso é que eu não sei o que Deus vai fazer no futuro. Mas eu posso mudar. Você pode mudar. Desde que, dentro do reino, diante do reino e para o reino, você se torne mais útil. Terceira característica é para os jovens. É uma oportunidade de repensar o que vocês farão da vida. Olhem para a profissão de vocês, para o trabalho de vocês, não mais como um ganha-pão, mas sejam sérios em avaliar se o que vocês estão escolhendo é algo que de fato tem a ver com a sua vocação, a sua tendência natural, aquilo que Deus lhe capacitou para fazer, e você vai poder dessa forma exercer da melhor maneira num trabalho que promova o bem da comunidade, que engrandeça a Deus e lhe traga satisfação. Eu gosto muito quando Jesus termina o trabalho dele aqui na terra e ele diz assim, Deus, em João 17, eu te glorifiquei, cumprindo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Ou seja, glorificar a Deus é fazer aquilo que Ele deu para você fazer. A gente confunde quando a gente diz glorificar, a gente acha que muitas vezes glorificar é ficar de mão levantada, de olhos fechados, o Patrick dirigindo louvor, você quase em êxtase, sendo carregado e assim por diante, estou glorificando. Agora é a glória. Ou glória. Mas glorificar é fazer o que Deus mandou a gente fazer. É cumprir o que Deus pediu que a gente realizasse. É obediência na tarefa que Deus nos designou. Por isso, o trabalho que eu tenho hoje é o projeto de Deus para a minha vida. E é em cima desse projeto que eu vou ficar. É em cima desse projeto que eu vou carregar. E vou entrar nesse projeto com a convicção de que, olha, se a coisa está bagunçada, é minha função organizar. Seja uma dona de casa dentro de casa, seja um desempregado num trabalho, um aposentado num trabalho voluntário, seja você dentro do seu trabalho, o importante é que você coloque na sua cabeça que é um projeto de Deus para a sua vida o que você está fazendo. Ah, eu estou temporário. Eu só vou... Cara, não é temporário. Não é temporário. Não, na verdade, não há mais nada definitivo do que o temporário. O que você está fazendo ali e agora é para a eternidade. Por isso, se empenhe por realizar ao máximo. Mas é essa a minha pegada. É esse o meu... Eu estou pressionado por causa das metas? Joia. Eu estou pressionado porque as entradas da igreja diminuíram e a gente está com um orçamento apertado? Joia, Senhor, isso é o que eu tenho nas minhas mãos. Eu estou pressionado porque pastor saiu, funcionário saiu e a gente não teve recurso para recontratar? Joia, mas eu vou fazer com o que Deus está me dando nas mãos. E não vou ficar fazendo bico dizendo, poxa vida, ninguém me ama, o pessoal deixou de contribuir dentro da igreja, agora eu vou trabalhar mais. Cara, se é o projeto de Deus, amém. Se é o projeto de Deus, você está trabalhando o que você está fazendo, num tempo de crise como esse, agradeça o que você tem em mãos e faça como se fizesse para Deus. E faça como se fizesse para Deus. Porque esse é o projeto. Faço bem no meu trabalho para a comunidade. Faço bem para o reino. Mas também me realizo naquilo que eu faço.
Por isso eu queria terminar com um versículo. Isaías 26, 12. Um dos profetas que teve um dos trabalhos mais difíceis, o de apontar o erro a uma classe elitizada de uma nação distante de Deus. De confrontar e pôr o dedo no nariz daquela nação mesmo. Esse foi Isaías. Em determinado momento, numa das suas orações, ele diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Eu acho que essa poderia ser, daqui para frente, o seu desafio para a sua vida profissional, para o seu trabalho. Quer você esteja de acordo com a sua vocação ou não, mas para o seu trabalho. De você virar e falar: Senhor, concede-me a paz. Primeiro, uma paz interior, que eu aceite o desafio que o Senhor está me dando, que isso que eu tenho é o que eu tenho, porque no projeto de restauração, de pôr ordem no caos, o Senhor me escolheu para que eu estivesse exatamente aqui, para que o seu reino pudesse ser implantado nas nossas vidas e aonde eu estou, promovendo o que eu preciso promover aqui. Então me dá essa mente, Senhor. Por isso, promove a paz no meu coração, a paz da aceitação, mas a paz de que eu estou fazendo o que o Senhor quer para eu fazer. Segundo, Pai, me concede uma paz, sabendo que não é pela minha força que eu vou, não são as minhas habilidades que me colocaram aonde eu estou, não é o meu grande empenho, mas é o que o Teu Espírito faz por mim e em mim. Concede-me a paz, concede-me a paz. Segundo, Pai. Terceiro, Pai, que eu seja o promotor dessa paz aonde eu estou. Que as pessoas possam ver essa paz em mim e que essa paz possa ser replicada neles, porque o meu projeto é de exatamente fazer o que o Senhor fez no nosso meio, onde havia caos. O Senhor promoveu a harmonia, que é a paz. Por isso, Pai, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Concede-nos a paz. Amém.